Olá pessoal, meu nome é Mário Fialho e essa é a nossa comunidade de práticas Ayurveda. Pessoal, essa comunidade de práticas, ela se reúne segundas, quartas e sextas, 7 horas da manhã, para a gente praticar yoga, estudar um pouco de Ayurveda, praticar um pouco de meditação e estudar os fundamentos dessa tradição de sabedoria dos Vedas. Então é muito importante para gente que quer fazer uma mudança de estilo de vida, que a gente possa entender a importância dessas práticas como práticas fundamentais para os dias de hoje. E nesse estudo eu vou querer falar um pouquinho para vocês sobre por que essa ciência da vida, essa ciência da longevidade, que é a Ayurveda, se torna tão importante nos dias de hoje. Eu vou contar um pouquinho da história da Ayurveda e dos elementos fundamentais para a gente começar uma conversa nesse estudo sobre a Ayurveda. Se você quiser praticar com a gente, e estudar com a gente, e fazer essa mudança na sua rotina, essa transformação para sincronizar a sua vida com os ritmos da natureza, isso é super importante. Embora eu estude Ayurveda há alguns anos e esteja fazendo formação, o que sempre me desafiou, e eu tenho 25 anos de experiência em medicina chinesa, era justamente conseguir colocar em prática esses pequenos ajustes que promovem uma possibilidade de a gente ter muito mais saúde. Então, durante a pandemia, eu fiquei hiper sedentário, né? Porque de repente não podia mais sair de casa, e com filho pequeno em casa, então sem muito tempo assim para mim, para minha prática. Embora eu tenha sido professor de yoga durante um ano inteiro, fiz formação, e nesse ano, nesses últimos anos, quando eu estava dando aula de yoga, a minha qualidade de vida subiu muito. Então, o que eu percebi assim, durante a pandemia foi que, ao perder essas rotinas, eu perdi muito. E aí eu decidi criar essa comunidade de práticas para, junto com as pessoas, revisitar essas rotinas e fazer essas pequenas mudanças. Então, se você quiser saber mais sobre a Ayurveda, é isso. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa história da Ayurveda, tá? Eu vou aproveitar, eu vou fazer aqui de uma metodologia meio nova, que eu vou desenhar aqui pra gente um pouco dessa história aqui da Ayurveda. Então, o que a gente precisa aqui entender? Deixa eu ver aqui o cursor. Tá aqui mais ou menos a Índia. Então, a Índia tem uma das culturas mais antigas do mundo, né? Tanto o rio Indo quanto o rio Sarasvati são um nascimento, né? Que tem as montanhas do Tibete, um nascimento das culturas muito antigas. E dessa cultura aí de 5.000 anos surgiu então essa ciência, né? Ayur, que quer dizer vida, mas não é uma vida qualquer. Ayur quer dizer longevidade com vitalidade, saúde, fertilidade. Então, como é que a gente faz para viver assim? Então, o que é muito importante a gente entender da Ayurveda é que a Ayurveda ela é mais o que hoje está se chamando de Behavioral Medicine, que é a medicina do comportamento. E hoje não tem mais dúvida que uma das coisas que mais adoecem a nossa vida é justamente um estilo de vida entrópico, um estilo de vida que nos adoece. Então, não sei se vocês sabem, mas a Inglaterra, vou desenhar mais ou menos aqui a Inglaterra colonizou a Índia durante muitos anos. E durante essa colonização, e aí eles não leram Foucault, mas sabiam que governar os corpos das pessoas ajuda a governar as mentes das pessoas. Então, a Ayurveda ficou proibida na Índia durante esse período. Então, meio que se perdeu, né?
a ênfase na medicina alopática ganhou esse espaço. E depois do movimento de independência, a Ayurveda começou, assim como a Yoga, né? A Yoga com o pessoal do Iyengar, começou a se tornar um projeto de identidade nacional nessa Índia unificada. Hoje, por exemplo, a gente tem um ministério de Ayur, que inclui homeopatia e várias outras coisas, naturopatia, para esse incentivo, e que faz com que, por exemplo, na Índia seja um lugar dos mais prolíferos para o estudo hoje de homeopatia, tá? Porque eles têm faculdade, hospital, as coisas todas. E a mesma coisa aconteceu com a Ayurveda. E aí a gente precisa pensar no cenário aqui do mundo ocidental. Deixa eu achar aqui o meu cursor, que ele é muito pequenininho. Então vou desenhar aqui a América do Norte, aqui o Brasil, América do Sul, mais ou menos, bem mais ou menos aqui nesse nosso desenho, meu Deus, eu tô sem ver o cursor. Então tá aqui, tá mais ou menos aqui o Brasil. Deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho melhor aqui do Brasil na América do Sul. Então, o que acontece hoje no nosso cenário da medicina ocidental? No cenário da medicina ocidental, ele ficou totalmente dominado pela indústria farmacêutica. Eu cheguei a estudar farmácia aqui na UF. Então, esse mito de que tem uma pílulazinha que você precisa tomar e ela resolve seus problemas, dominou completamente a cultura. Então, não tem uma concepção que para você cuidar da sua saúde, você precisa viver uma vida saudável, né? Se você tem depressão, e só para a gente entender, o número de pessoas com depressão sobe vertiginosamente. Durante a pandemia, o número de pensamentos suicidas aumentou muitíssimo. Eu vi ontem os dados. Entre os jovens, 16% pensando em suicídio e 20% entre os adultos pensando em suicídio. Então esses dados são muito ruins e eles são sintomas de uma sociedade doente. E o que é bem importante para a gente entender esse tema assim, de uma sociedade doente é que dentro dessa concepção não vai ser uma pílula que vai resolver os nossos problemas. Então, essa ideia de que a gente pode trazer para o nosso estilo de vida algo que vai promover a nossa saúde e vai curar a nossa depressão é muito importante. Só para ter uma ideia, assim, o que é a causa da depressão? A causa de depressão normalmente é estímulo. É estímulo pelo café, que quando você toma uma vez, o café é lindo, maravilhoso. A segunda vez você tem que aumentar a dose. E é também pelos estímulos. O Dr. David Frawley, por exemplo, ele menciona uma história que é assim, antigamente a gente via um filme, aí se tinha um carro capotando, nossa, que emoção. Hoje, para você ver um filme e sentir qualquer emoção, tem que ter uma cidade inteira sendo destruída e vários carros capotando, naves espaciais alienígenas. Então, a quantidade de estímulo que a gente hoje precisa para acessar os nossos sensores de prazer, o nosso circuito de serotonina é muito maior. E é aí que entra a sabedoria da Ayurveda. Que a sabedoria da Ayurveda vai nos emprestar uma série de psicotecnologias, por exemplo, o processo da meditação. Tá? A meditação e a yoga são uma das primeiras coisas que chegam ao Ocidente. Então chega lá com Vivekananda, que ainda lá na década de 50, 60 começa a participar dos grandes fóruns de meditação e fala do yoga e escreve lá o Raja Yoga, tá? Então hoje yoga se popularizou, só que a única parte do yoga que se popularizou é yoga como ginástica e não yoga como parte desse campo de conhecimento da Ayurveda. Então trazer de volta para a nossa rotina a prática de yoga, a prática, por exemplo, a gente tem hoje muitas terapias que envolvem o processo respiratório, o processo do prana, né? Muitas concepções que é basicamente a nossa energia vital e no caso
do pranayama, a circulação do prana pelo corpo. Isso, por exemplo, é uma coisa que vem, então a gente tem terapias hoje de renascimento, mesmo o trabalho do Reich, mesmo o trabalho de uma série de pessoas que um pouco se alimentaram desses processos do Oriente, que influenciaram muito a nossa cultura. Então hoje a gente tem mindfulness, né, que é um nome de falar de meditação sem esse contexto tradicional. E tem, obviamente, a própria Ayurveda, que ganha muita notoriedade com os textos, por exemplo, do Deepak Chopra, ou mesmo o trabalho do pessoal da meditação transcendental, né? o Maharishi Yogi, e as pesquisas que essas pessoas trouxeram para divulgar. Então, pessoas como Deepak Chopra, embora com textos às vezes mais de divulgação, têm um papel muito importante nessa concepção. Porque muitas vezes quando a gente vai pensar em Ayurveda, nessas práticas, a gente precisa pensar um pouco como que os índios faziam para viver, como que os nossos avós faziam para viver, como que era esse respeito ao ritmo da vida, né? De acordar cedo, de dormir cedo. São esses pequenos ajustes que têm tanto para contribuir para a nossa vida. E hoje, o problema aqui do mundo ocidental é que a gente está com floresta queimando, alimentos cheios de agrotóxico, água contaminada com uma série de aditivos químicos que depois não são metabolizados pelo nosso corpo, entende? Então esse nosso corpo no mundo ocidental, ele está cheio de toxina. E o que é bem importante para a gente pensar é que a saúde na tradição védica sempre falou desse processo aí de detox. Como é que a gente faz para remover desse corpo as toxinas? E aí que entram os processos da oleação, os processos de alimentação, os processos de respiração, os processos de atividade física, os processos de sincronizar sua vida com os ritmos cotidianos. Então, essas coisas ninguém vai poder colocar numa pílula e te dar. Embora hoje tenha pesquisa de pessoas que querem estudar o cérebro humano, ver quais são as substâncias que são liberadas durante a meditação e produzir uma pílula. O que a gente tem hoje nessa indústria da pílula é que 1/3 das crianças, por exemplo, estão tomando remédio. E remédios que, por exemplo, não existiam nem há 3 décadas atrás, né? Por exemplo, a Ritalina e os remédios para déficit de atenção, que aumentam muitíssimo. Eu mesmo já trabalhei, quando estava fazendo psicologia na UF, eu trabalhei atendendo crianças, e mesmo as crianças hoje estão todas, cada vez mais, 1/3 das crianças estão tomando remédio, seja para alergia, seja para déficit de atenção, e a gente está naturalizando algo que não sequer existia há algumas décadas atrás. Então, essa é um pouco a reflexão para a gente pensar o que uma cultura de 5.000 anos atrás tem para oferecer para o nosso mundo hoje e o que a gente pode aproveitar disso. O problema é que isso implica numa coisa que é um pouco difícil, assim, que é justamente a formação de uma rotina de vida saudável. Como é que a gente adquire uma rotina? Eu ainda estou me acostumando aqui com esse curso, uma rotina de vida saudável, tá? Na tradição védica se chama Dinacharya. Como é que você vai cuidar de você cotidianamente para manter seu corpo equilibrado, desintoxicado, para você viver a plenitude da sua saúde. Essa é a questão fundamental. E a solução que a gente encontrou é justamente na nossa comunidade de práticas da Ayurveda, porque fazer mudança de hábito sozinho é difícil, entende? Não é fácil a gente mudar rotinas, mudar hábitos culturais e comportamentos sozinho. Fazer isso junto é mais fácil. Então, essa é uma primeira reflexão que eu queria fazer com vocês com relação
a esse processo, entender que todas essas coisas, a meditação, o yoga, os exercícios respiratórios, o uso, por exemplo, de antioxidantes, cúrcuma, todos esses vieram da tradição da Índia. Então a tradição da Índia tem muito a nos oferecer e eu quero agradecer a vocês por essa companhia durante esse vídeo, e a gente vai gravar uma série de vídeos sobre conceitos fundamentais de Ayurveda que eu espero que sirvam para vocês. Desculpem aí pelos meus rabiscos, mas eu achei isso uma forma interessante de eu falar um pouquinho sobre esses conteúdos. Se você curtiu e quer saber mais, assina o canal, curte, comenta e assine a notificação. Obrigado, pessoal. Até a próxima.